Olá, bom dia. Quarta-feira, 14 de dezembro de 2016. Eu sou Paola Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o empresário, o consultor portuário Maxwell Rodrigues. E nessa primeira parte do programa, o nosso convidado é Sean Watt Smith, executivo e especialista em proteção de infraestrutura crítica internacional. A tradução é por conta de Karina Pereira. Vamos às notícias do dia. Abrimos com o noticiário nacional. O Senado aprovou nesta terça-feira, em segundo turno, a PEC que estabelece um teto para os gastos públicos. O texto foi aprovado por 53 votos a favor e 16 contra. Para a aprovação, eram necessários 3/5 dos votos dos 81 senadores. A sessão do Congresso destinada à promulgação está marcada para logo mais às 9 horas da manhã em Brasília. A aprovação do projeto que limita os gastos do governo federal era a principal matéria de interesse do governo Michel Temer no Congresso. Ela determina o limite do aumento dos gastos da União a partir de 2017, da inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Max, como é que você avalia a aprovação dessa medida? Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, telespectadores. Bom dia ao Shaw. Mais uma vez, com convidados de altíssima qualidade e especiais, para que a gente possa debater tudo aquilo que é de importante, não só para o nosso país, mas também para a nossa região, Paula. Em relação à notícia, eu acho que ela é bastante importante para o país, haja vista tudo aquilo que foi feito nos últimos 20 anos em relação aos gastos públicos. Os gastos, eles se elevaram de forma bastante significativa, o que comprometeu toda a gestão pública dentro do nosso país, e ter matérias como essa, no meu entendimento, vem a contribuir para que nós possamos ter um planejamento muito melhor. É como se nós tivéssemos, na verdade, Paula, um orçamento, seja ele domiciliar da nossa própria casa ou efetivamente da nossa empresa, e nós gastássemos muito mais daquilo que nós arrecadamos. E o governo vinha fazendo isso ao longo de muito tempo, transformando esse déficit cada vez maior. Hoje, para que o telespectador entenda, os gastos públicos chegam a algo em torno de 70% do PIB nacional, o que é um valor muito elevado. Nos próximos 10 anos, se continuássemos da forma como estávamos, nós chegaríamos a 100% e da totalidade daquilo que o governo arrecada em relação àquilo que ele gasta. Evidentemente, o país não conseguiria se sustentar com este tipo de situação. Além disso, e aí pensando um pouco fora da caixinha, na verdade, Paula, como a gente sempre comenta nesse sentido, eu acho de suma importância uma medida como essa, porque faz com que o governo venha a repensar os gastos que são direcionados hoje em relação a inúmeras pastas. Por que eu falo repensar? Porque quando você faz uma gestão com bastante capital, com bastante dinheiro, é como se a Paula fosse proprietária da TV, da Santa Cecília TV, e ela tivesse bastante verba para fazer o investimento que ela quisesse. Evidentemente, é muito fácil administrar desta forma. Administrar com muita verba é muito tranquilo. Mas quando você tem uma limitação dessa verba e você precisa distribuir esta verba, evidentemente você precisa priorizar algumas pastas, algumas matérias, e faz com que esses investimentos eles sejam muito mais responsáveis. Eu tenho muito claro para mim que esta estratégia do governo é uma estratégia acertada, porque ela vai fazer com que todos esses valores que venham a ser disponibilizados, eles tenham um impacto muito maior. Por que esse impacto, Paula? Porque, na verdade, hoje nós temos aí, toda vez que é disponibilizada uma verba pelo governo federal, por exemplo, é disponibilizado R$1 milhão para a educação, somente algo em torno de 15% a 20% chegam efetivamente para a educação. Porque os outros 80% estão relacionados diretamente ao custeio, a todo o processo, a toda a máquina pública de custeio, para que aquela verba possa chegar efetivamente àquela ponta que é necessária para o investimento. Max, a aprovação dessa PEC, você acha que pode prolongar uma recessão na economia do país? Eu acho que
não vai prolongar esta recessão. Eu acho que nós vamos começar, a partir de agora, a equilibrar aquilo que nós necessitamos. É evidente que em algum determinado espaço-tempo nós temos que tomar medidas para que nós possamos corrigir erros que foram cometidos. Pagamento de dívida, no meu entendimento, Paula, só tem duas formas. Ou você economiza ou você toma dinheiro no mercado para fazer esse tipo de pagamento. E o que nós estamos fazendo hoje é, de certa forma, uma economia em relação àqueles supostos investimentos desenfreados que eram feitos no passado. E você acha que essas manifestações que são contrárias ao governo devem continuar com o passar do tempo? Paula, a pergunta é bastante importante porque nós precisamos separar o que é manifestação do que é vandalismo e do que é revolta, né? Nós estamos percebendo bastante hoje que algumas manifestações que vêm sendo feitas em algumas cidades do país, elas não são manifestações, elas são vandalismos, efetivamente, de pessoas que de alguma forma estão lá até para reivindicar algo que elas não têm conhecimento. E esse é aquele modelo old school que a gente sempre comenta de se fazer política, né? Partidos que se unem para fazer esse vandalismo, como nós percebemos no dia a dia. Revolta é o que eu tenho acompanhado em relação à população abordando os políticos em inúmeras situações. Isso é uma revolta, né? As pessoas vêm demonstrando uma revolta muito grande com o sistema político e com a função de político hoje no país. Então, nós precisamos separar isso e ter um entendimento de que a reivindicação ela é prudente, desde que você tenha conhecimento efetivo daquilo que você está reivindicando. Ontem no programa nós tivemos um economista aqui e ele colocou uma questão muito importante que tem tudo a ver com o que você está falando. As manifestações, elas são, nós podemos nos manifestar. O brasileiro pode e deve se manifestar. Eu acho que muitas coisas que está acontecendo, inclusive com o governo, é devido também à manifestação da população. A população ir para as ruas e se colocar. Mas acho que vandalismo já é outra coisa. Outras formas de se manifestar. Hoje, nós temos uma comunicação, uma tecnologia, que é o que vamos falar a respeito desse assunto hoje no programa, que é tecnologia. Nós temos as redes sociais e o nosso economista, Hamilton Marx, ele colocou que nós também podemos mandar e-mails para os governantes. Ou seja, uma pessoa mandando e-mail é uma coisa, agora toda a população enchendo a caixa de entrada de e-mail desses políticos, alguma coisa, algum efeito vai surtir. Então, assim, nós temos maneiras e formas tranquilas de se manifestar mesmo diante de uma situação absurda que acontece no nosso país. Mas acho que vandalismo a gente só tem a perder. Não tenha dúvida, Paula, e muito me agrada porque assim nós estamos elevando muito esse debate. Eu venho percebendo que a cada dia, principalmente pelo conhecimento das pessoas e esta nova geração que vem chegando, ela vem com uma base de conhecimento muito diferente. E esse modelo político de reivindicação, ele também vem sofrendo uma transformação, o que é de suma importância para o nosso país, porque são essas mudanças e é o debate de alto nível que vai fazer as mudanças necessárias para o país. Só para que o telespectador tenha um entendimento em relação a essa questão da PEC dos tetos, ela vai fazer com que todos os políticos se posicionem. Porque se eu tenho uma limitação de verba e eu preciso destinar essa verba para alguma localidade, evidentemente o político precisa se posicionar em relação a estas pastas para que ele tenha a defesa não só dos interesses, mas também em relação aos interesses das pessoas que fizeram ele estar naquela posição. E a situação do nosso país, ela preocupa também em relação a outras questões. Por exemplo, nos Estados Unidos, Trump, ele ganhou essas eleições e nós também comparamos muito o Brasil com os Estados Unidos e o que preocupa é, assim como lá, a população revoltada, que não estava aceitando o governo atual, acabou voltando aí como se fosse um voto de protesto em Donald Trump. E eu quero perguntar agora para o Sean, para ele fazer um pouco parte aqui desse debate, qual é a sua avaliação sobre a vitória de Trump nos Estados Unidos? Winning the election. Muito obrigada por me ter aqui hoje. Como você sabe, durante a eleição, o Trump ficou muito conhecido no meio entre a Hillary e o Donald Trump.
E o presidente Trump ele foi eleito, o país ainda está dividido, mas eu acredito que o maior desafio dele será trazer o país unido novamente e trabalhar na mesma direção, trabalhar junto. O que você avalia, como é que você avalia isso, Eu tenho o entendimento de que o Trump, principalmente pela mentalidade e pela forma de gestão, ele vai e tem a possibilidade de fazer grandes transformações na política econômica internacional. E eu já comentei isso algumas vezes, que todas as grandes transformações que houveram mundialmente, elas sempre partiram do Partido Republicano nos Estados Unidos e não necessariamente dos democratas. Não é fazer juízo de valor, Paula, mas muitas vezes e nós percebemos isso, que o modelo socialista, que é aquele modelo bastante paternalista, ele até hoje não funcionou no mundo. E nós precisamos criar uma mentalidade um pouco mais capitalista, a fim de fortalecer a economia e fazer com que as pessoas tenham capacidade de conquistar aquilo que elas necessitam em função da sua força de trabalho. E não necessariamente pelo o governo prover estas condições, não é verdade? Agora, de acordo com a situação do Brasil, muita gente está comparando, como eu falei anteriormente, comparando o Brasil com os Estados Unidos nas próximas eleições, o que pode acontecer. Eu pergunto para o Sean, essa comparação, para os brasileiros poderem entender, os Estados Unidos, ele oferece gratuitamente plano de saúde, educação, como tanta gente acha que ele oferece? O sistema de saúde e educação nos Estados Unidos é muito caro. Especialmente, por exemplo, o seguro de saúde os custos têm aumentado muito pelos últimos 10 anos. E é muito difícil para empresas pequenas, para negócios pequenos pagarem o seguro de saúde. Para a educação, a educação também aumenta todos os anos e se torna muito difícil para ter uma educação completa. Nós temos pessoas formadas da universidade que têm muitas dívidas e dificuldade de achar trabalho. Então, às vezes, eles têm subempregos ou não estão de acordo com o nível de educação que eles receberam. Mas, aqui nós percebemos até em virtude do que a mídia ela demonstra aqui no Brasil, de que o governo americano ele provê não só as questões de saúde e educação, mas transporte gratuitamente, o que demonstra um sistema extremamente não só socialista, mas também paternalista. Como nós conhecemos e temos a possibilidade de ir muito aos Estados Unidos, nós podemos avaliar que isto não é uma verdade absoluta. O governo provê sim bastante condições, mas de certa forma existe uma contrapartida dos cidadãos para que possa contribuir com o custeio de todas essas condições. Isso é uma verdade? Isn't that true? Não há sistema de saúde gratuito. Tem que ser pago de uma forma ou outra, seja as pessoas pagando os impostos ou as pessoas, por exemplo, no transporte. Os nossos impostos vão para o transporte. Para a educação, não tem educação gratuita também. Todo item que você recebe está sendo pago pelo público, pelas pessoas que pagam os impostos. Então, infelizmente, nosso sistema de saúde já estava quebrado antes do Obama. Então, o Obama tentou colocar na direção certa, mas ainda não está certo. Nós precisamos fazer muito trabalho. Administração, eu não tenho nem o que falar, né, Max? Uma boa administração faz com que tudo mude, acho que é isso que precisa. Planejamento, em primeiro lugar, que é o que a gente fala aqui diariamente para o nosso telespectador entender. Planejamento e administração, acho que isso, já perdi as contas de quantas vezes eu falei isso no programa. E o poder de comparação, né, Paula? Quando nós temos aí a capacidade de ter a informação e o conhecimento, absolutamente a gente tem o poder também de comparar. E é o poder de comparar que faz com que as mudanças ocorram, porque eu preciso saber o que é bom e o que não é bom. E para que eu tenha esse entendimento,
eu preciso ter essa informação. E o que realmente acontece, que é o que falta acontecer no país, os impostos serem pagos devidamente e eles serem realmente direcionados para aquilo que realmente é o fim, qual é a finalidade dele. Sean, quais são os principais desafios que uma empresa internacional enfrenta para prestar serviços no Brasil? Eu acho que o maior desafio é entender a cultura, entender quais as regras são para fazer os processos. E, de certas formas, eu acho que empresas americanas esperam realizar negócios da mesma forma que eles realizam nos Estados Unidos. Isso é um erro. Não é a forma correta de fazer negócio. Então, entender qual a cultura é, eu acho que também entender quais as necessidades são, para que a gente possa realmente fazer uma diferença e entender realmente quais são os problemas daquele país. Do you agree, Maxwell? E isto é de suma importância e demonstra que também o mercado americano ele vem se acomodando, né? Ele vem demonstrando o interesse em atender os outros mercados internacionais. Esta mentalidade americana nova, que eu costumo mencionar, atendendo às necessidades dos outros países e, consequentemente a isso, fortalecendo esta relação, contribui para a economia e contribui para que o nosso cenário seja cada vez mais competitivo. Toda vez quando a gente fala em um mundo globalizado, Paula, é evidente que você tem choque de cultura, você tem choque em relação aos negócios e às formas de se fazerem essas negociações. Mas é de suma importância para que essa nova geração ela tenha a habilidade de ter um segundo idioma e que ela também tenha a condição de contribuir com os negócios entre os países. Max, nós estávamos falando anteriormente no primeiro bloco sobre as eleições dos Estados Unidos e muito se levanta agora em relação à Rússia ter participado, interferido de uma forma direta ou indireta dessas eleições, do resultado nas eleições. Você concorda com isso? Essa pergunta também se estende ao Sean. Se nós tivermos uma relação internacional de proximidade entre os países, com foco na evolução econômica e no mercado, de um modo geral, Paula, eu acho que é bastante saudável, eu acho que é bastante salutar. O Trump ontem anunciou um dos secretários, e este secretário vem do mercado de óleo e gás e possui um profundo conhecimento nessas relações internacionais. O que pode contribuir? O que nós fazemos muito hoje é reivindicar para que mudanças ocorram e toda vez que uma mudança ocorre, nós fazemos os protestos em virtude desta mudança. Eu acho que nós precisamos também partir para o princípio da confiabilidade e ter confiança para que as propostas que estão sendo apresentadas sejam propostas que venham efetivamente a transformar não só o Brasil, mas também o mundo, não é isso, Paulo? Concorda, Sean? Eu concordo. Eu acho que está absolutamente correto. Nós conversamos um pouco sobre a Rússia estar interferindo nos Estados Unidos. Eu acho que nós precisamos lembrar que o Trump fez negócios no mundo inteiro. Eu acredito que muitos dos negócios que ele fez foi com a Rússia. Então tem uma relação natural entre os dois. He looks like open the doors. Ele deixa as portas abertas. Ele está interessado em fazer negócios com qualquer lugar do mundo. Ele tem esse senso de homem de negócios. Então, para os Estados Unidos, nós estamos animados em ter o Donald Trump como nosso presidente, como homem de negócios, porque eu acredito que seja bom para os negócios. Nós vamos continuar a ter uma economia global, uma atitude. E como é que você avalia as últimas atitudes de Trump em relação à China? É uma pergunta difícil. Especialmente. Eu acho que vai ser um tempo animador ter um presidente como Trump. Eu realmente acredito que os Estados Unidos precisam de mudanças drásticas. E o Trump eleito é o presidente para fazer isso. Ele não é um político qualquer. Ele tem entendimento de negócios globais. E eu acho que quando a China fala por
a respeito de invalidar a eleição dele, provavelmente eles vão receber uma reação diferente do que eles esperariam. E é impressionante, né, Paula, assim, até a posição do Trump por ser um homem de negócios e está tentando de todas as formas abrir novas portas, ele de certa forma também se atribui das mídias sociais para comunicar diretamente com a população ou com outros países sem absolutamente nenhum filtro, o que mostra também um novo modelo de gestão pública totalmente diferente. Nós nunca vimos um presidente, ainda mais um presidente dos Estados Unidos, com esse tipo de ação, né? E o que vocês acham que deve mudar nos Estados Unidos em termos de política externa, principalmente na economia? Eu acho que haverá mudanças em termos de política externa, especificamente a negócios e economia global. Novamente, eu acho que nós estamos animados com a eleição do Trump, que nós vamos continuar a crescer os nossos negócios, as nossas relações com os governos exteriores, enquanto mantendo uma economia forte no próprio Estados Unidos. E uma das nossas maiores iniciativas é trazer empregos e fábricas de volta para os Estados Unidos, mas isso não significa que a gente vai parar de falar, de fazer negócios com empresas internacionais. E qual seria o ponto-chave para que uma empresa internacional se estabeleça com sucesso aqui no Brasil? Eu acho que a chave para o negócio é uma boa parceria no país. Um dos maiores erros que eu acho que empresas americanas fazem quando vão para outro país é que quando eles chegam, eles querem vender um produto e aí eles vão embora depois de vender o produto. Isso é um modo de trabalho horrível. Então a gente precisa ter uma empresa local forte com a qual você tem uma boa relação, que entende o seu negócio, entende o seu projeto e faz um bom trabalho de manter o relacionamento entre os países, uma vez que aquele produto já foi vendido. Sem isso, eu acho que você não vai ser bem sucedido. Max, você que vive nessa ponte aérea, concorda com o Shaw? Paula e telespectadores, a posição do Shaw é uma posição que demonstra os grandes erros que foram cometidos no passado, não só no mercado portuário, mas em outros mercados também. As empresas contratavam soluções de outros países, muitas vezes nós tínhamos a barreira da língua, né? Porque quando você está em alto nível, quando eu digo alto nível, no nível de contratação, muitas vezes o inglês ele não é uma dificuldade, mas toda vez quando você demanda esta contratação para a efetivação da entrega ou para o ambiente de produção, muitas vezes aquelas pessoas que estão nesta linha de atuação, elas não têm a fluência em outros idiomas, até em virtude das dificuldades que a gente tem em educação e outras consequências. E aí está a importância de você ter um parceiro local que consiga fazer este desenvolvimento para a continuidade. Eu sempre menciono isso e vejo como sempre uma coisa tem relação à outra, não é verdade, Paulo? Não adianta você fazer um excelente planejamento, seja ele de qualquer tipo de investimento, sendo que você não se preocupe com a continuidade, que você não se preocupe com um custeio. E este foi um erro cometido durante muitos anos dentro do nosso país. Para a gente encerrar a nossa entrevista, no próximo bloco nós teremos um outro entrevistado aqui junto comigo e com o Max. Com base na sua experiência, você acredita que o Brasil é um mercado com real potencial de desenvolvimento nas áreas de segurança e tecnologia? Sim, eu realmente acredito. Eu trabalho no Brasil já há 4 anos e conforme eu viajo no Brasil, eu noto muitos sistemas individuais lá. A tecnologia é perfeita para poder utilizar tecnologia que nós temos nos Estados Unidos. E a infraestrutura que eu vejo aqui no Brasil pode suportar esse tipo de tecnologia e permite que a gente vá para a próxima camada, para o próximo nível de tecnologia. Então eu estou muito animado sobre a partir das oportunidades de trabalhar aqui no Brasil. Tá certo. Obrigado, Shaw, pela sua participação aqui no programa. As nossas portas estão sempre abertas para você voltar aqui e falar sobre tecnologia principalmente.
Muito obrigada. O programa fica por aqui nessa primeira parte. Sean, ele sai para dar entrada para um novo americano. Vamos falar sobre tecnologia. Continuamos a tratar sobre o assunto tecnologia aqui no Bom Dia Baixada. A partir de agora, seguimos com a segunda parte do programa. Nosso comentarista, o empresário Maxwell Rodrigues, continua com a gente. E o convidado especial agora é Richard Burke, presidente e CEO da empresa CapLogic. Bom dia, obrigado pela presença aqui no programa. Thank you. Muito obrigada. Vamos seguir aqui com as informações. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa deve anunciar hoje a apresentação de mais secretários municipais que farão parte da gestão que inicia em 1º de janeiro. Devem ser anunciadas também medidas de contenção de despesas da máquina pública. A coletiva de imprensa está marcada para as 2h da tarde no Paço Municipal de Santos. Max, você acredita em surpresas de novos nomes? Parte já foi anunciada semana passada. Surpresa de novos nomes, talvez não. Se as pessoas tiverem a competência para administrar estas pastas como elas devem ser feitas... Principalmente com essa crise econômica. Principalmente em virtude da crise econômica que nós estamos vivenciando hoje, eu não vejo absolutamente dificuldade nesse sentido. O que eu percebo é um acúmulo de funções que dificilmente a gente consiga atender todas as necessidades. Como foi mencionado agora recentemente, uma das secretarias atuando com portos, comércio e indústria. No meu entendimento, há um pequeno equívoco, porque a cidade ela não tem um DNA de indústria, nós não temos um viés de indústria. Eu não tenho ainda muito claro qual seria o real interesse de nós termos uma secretaria focada exclusivamente a esta questão. Além disso, nós ainda temos aí o acúmulo em relação ao comércio e ao porto, que são dois viés e dois DNAs no qual a cidade possui e que são de suma importância e que, no meu entendimento, talvez não deveriam se juntar, Paula. Nós deveríamos ter duas secretarias distintas nesse sentido. Talvez não com um acúmulo de funções para não poder inchar a máquina, mas que nós de alguma forma pudéssemos ter interlocutores trabalhando dois assuntos de suma importância para a nossa cidade. Eu sempre menciono isso, o Porto de Santos hoje representa algo em torno de 60% a 70% da arrecadação da cidade. E nós não termos uma secretaria específica para isso, no meu entendimento, é um erro bastante grande desta gestão atual do prefeito Paulo Alexandre. Até porque você há de convir comigo que estamos falando do maior porto da América Latina. Não tenha dúvida, Paula, e fazer com que a concentração dessas informações venha a ser gerida única e exclusivamente por uma pessoa, pode ser que talvez ele tenha outros atores atuando juntamente, mas dificilmente o foco será centralizado nestes assuntos. E Porto é algo que a gente precisa tratar com muito carinho, porque ele contribui não só nas questões de arrecadação necessárias para os investimentos dentro de uma cidade, mas ele também contribui para os empregos que são necessários a fim de contribuir para uma economia muito mais sustentável. Vamos seguir aqui com a entrevista, então, no estúdio. A CapLogic é líder em produtos de integração de segurança. O chamado PSIM da CapLogic é um software inteligente que permite a integração com produtos de hardware de segurança com qualidade e eficiência. Richard, percebemos que as empresas possuem inúmeros sistemas e seguem com investimentos nesse sentido. O desafio atual é integrar todos os sistemas para que tenhamos informações precisas, adequadas e em tempo real. Como resolver essa questão? É verdade. É um problema. Muitas pessoas acham que a segurança é ter um evento de cada forma e aí vai seguir de forma normal. E isso não é normal, isso não acontece no mercado da segurança. Você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E de repente o operador fica, o que eu devo fazer agora? Então você tem uma parte de software e outro, ou ir para outra parte de software e outra parte, e eles ficam confusos. E aí o lugar não fica seguro. O software precisa trazer todas essas informações juntas, e ele tem que atuar por trás das cenas, para que o operador possa ter o que é mais importante, qual é o nível mais importante de segurança que ele precisa lidar no momento. Você trabalha diretamente com isso, por favor, faça as honras. Não tenha dúvida, Paula. E
é bastante importante a gente entender que, inicialmente, nós estamos chamando a atenção de empresas internacionais para prover inteligência para os nossos processos. Isto é de suma importância. Inúmeros investimentos foram feitos em sistemas, como você mesmo mencionou, e muitas vezes as empresas tinham que gerir inúmeros sistemas e operar inúmeros sistemas. Hoje, o nosso mercado, a atual situação no mercado de segurança no país, vem concentrando também o foco na gestão e no entendimento de agregar inteligência a esses processos. E ter companhias como a companhia do Richard no Brasil desenvolvendo esse tipo de trabalho, Paula, vai contribuir significativamente para a baixa da criminalidade e também para o avanço da segurança pública no nosso país. Nós vamos agora com uma última informação. Um grave acidente aconteceu hoje de manhã na rodovia dos Imigrantes, no quilômetro 36, altura de São Bernardo do Campo. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema, um ônibus da Aviação Expresso Luxo, que saiu de Santos e seguia para o aeroporto de Congonhas, bateu na traseira de um caminhão que transportava um container. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas. Apenas 2 pistas precisaram ser bloqueadas, não há registros de lentidão no local. Quando se fala em segurança, o mercado brasileiro já comenta em larga escala sobre tecnologia PSIM, que é um tipo de software que fornece aplicações destinadas a integrar vários dispositivos de segurança e controlá-los através de uma única interface de usuário. Richard, explica para os nossos telespectadores a respeito das potencialidades desse sistema PSIM. O potencial é muito grande. Há muitos dados que chegam através dos operadores para que um operador possa gerenciar todos aqueles dados, isso se torna problemático. Então o software pega esses dados e agrega, e aí cria a solução para eles. O operador pode ser mais eficiente, mais eficaz. Max? Como, por exemplo, nós percebemos que inúmeras cidades fizeram investimentos, Paula, em câmeras de segurança. Nós até percebemos uma competitividade entre cidades, né? Cidades que anunciavam que tinham 200 câmeras, 500 câmeras, 1.000 câmeras, 2.000 câmeras. Aqui na região a gente começou com a cidade de Praia Grande. Sem dúvida. E esse número ele só cresceu. Mas, além do crescimento desse número, era evidente que agregar a tecnologia e inteligência era de suma importância. Por que eu digo isso? Porque um operador ele consegue gerir 10 ou 20 câmeras com bastante eficiência. A partir deste número, talvez a eficiência ela não seja bastante grande. E aí você precisa agregar cada vez mais operadores e operadores. Aplicações como essa que o Richard mencionou, agregam a inteligência necessária para que o sistema venha a gerir todas essas imagens e tragam para o operador exclusivamente aquilo que foi efetivamente condicionado a uma infração ou a um crime ou uma irregularidade, e aí faz com que esses operadores tenham uma gestão e uma ação muito mais eficaz em relação a esses dados. Mas aí me fica uma pergunta, e eu gostaria até de compartilhar ela com o Richard, Paula, se você me permitir. As cidades brasileiras fizeram inúmeros investimentos, como eu mencionei a priori, nessas questões de sistemas de segurança. E esses sistemas hoje, eles são como ilhas individuais. Você acredita, Richard, que o mercado brasileiro tem um potencial muito grande para agregar todas essas informações e, consequentemente a isso, quais seriam os resultados da associação de todos esses dados e essas informações para as cidades no nosso país? É uma boa pergunta e é um grande problema. Isso tem sido um problema nos Estados Unidos. Ir além do problema e achar as soluções. Então há múltiplos sistemas, mas eles não falam entre si. Então o operador tem que olhar para cada um dos sistemas individualmente para ter as informações. E aí ele fica ocupado e não sabe o que está acontecendo. E aí há falhas de segurança. Eles não entendem como lidar com todas essas informações.
informações. Então, o software vai pegar essas informações e vai dar informação que é suficiente para eles lidarem com isso. Então, no Brasil, você tem uma ótima infraestrutura. Vocês têm muitos dispositivos, muitos funcionários. O software pode pegar tudo isso e tornar todos esses sistemas que estão separados e parecer que eles são uma única coisa. E fazer isso muito mais eficiente e eficaz na segurança, para que quando isso aconteça, haja um problema, logo no começo você saiba o que fazer e não fique pensando, o que eu devo fazer agora? E aí o software vai te dizer qual atitude tomar. Né, Max? Já que é uma forma da policiamento, por exemplo, para o nosso telespectador poder entender um pouquinho melhor. É uma forma de estar onipresente em relação a esses altos índices de violência no país, por exemplo. Você acredita que a utilização do PSIM pode contribuir e diminuir esses índices de violência no nosso país, que está alarmante, né? Não tenha dúvida, Paula. E aí eu vou exemplificar o porquê a associação de inteligência é de suma importância. É evidente que a implementação, por exemplo, de 1.000 câmeras, 5.000 câmeras, ela tem um efeito psicológico natural para contribuir para a diminuição dos crimes de um modo geral. Porque toda vez que você vai a um ambiente que está monitorado, evidentemente você fica até de certa forma constrangido para cometer alguma irregularidade. Mas, de certa forma, aquelas pessoas que estão habituadas a cometer estas irregularidades, elas arrumam outras formas, outras maneiras de certa forma, entrar dentro desse sistema monitorado. Como nós percebemos hoje, muitas pessoas se utilizando, ou pessoas que cometem essas irregularidades, se utilizando de capacetes, não é verdade? Para cometer os crimes e assim sucessivamente. E você pode agregar tecnologia, você pode agregar inteligência, câmeras que detectem pessoas que entrem em localidades se utilizando dessas, entre aspas, ferramentas. E isso faz com que o operador ele tenha na sua tela somente aquilo que é necessário para que ele tome uma ação, ao invés de ele ficar monitorando e gerenciando inúmeros equipamentos e componentes. Isso, evidentemente, contribui para a diminuição dos crimes no nosso país. Além disso, Paulo, eu gostaria até de tocar num assunto, nós sempre falamos em capacitação profissional, não é verdade? Vai fazer a pergunta que eu pensei em guardar para o final do programa. Esta é mais uma, sair na frente. Esta é mais uma tecnologia que vem para o país, e é uma tecnologia que vem sendo implementada mundialmente. E eu tenho que perguntar isso para o Richard. Esse é o tipo de tecnologia que demanda muito conhecimento por parte do operador, mas a capacitação desses operadores, ela é, de certa forma, bastante tranquila, e como ela é feita por empresas como a Capilogix? Yes. A insegurança, como você disse, muitas informações chegam para o operador. Então, quando acontece, eles precisam ir até o manual ou tentar lembrar o que eles precisam fazer. O objetivo do software é fazer o trabalho deles mais fácil, para tirar toda a pressão, todas as informações e dar uma informação precisa do que eles precisam fazer. Então, o nosso software pode dar a eles a informação que eles precisam. O objetivo não é só apenas integrar a segurança, mas criar soluções com informações de sistemas diferentes. Nós chegamos no estágio, né, Max, que o que a gente acompanha aqui quando a gente fala sobre Porto, que chega num momento que a gente precisa evoluir, a gente precisa desse tipo de evolução, não só por segurança, mas no modo geral. E é um assunto delicado essa questão da mão de obra, a gente trata com muito carinho e respeito, acima de tudo, aqui no programa, porque é uma questão, sim, dos portuários eles se atualizarem e, ao mesmo tempo, as empresas também se atualizarem. Então, é um assunto que a gente lida com muito respeito, principalmente, porque há a necessidade da evolução, há a necessidade da gente se atualizar tecnologicamente, até porque nós recebemos navios de todo mundo aqui. Então, se o maior porto da América Latina não se capacitar, não se atualizar, e não crescer, nós vamos deixar esse monstro que eu gosto de falar, brincando um pouco, que é o Porto de Santos, ele vai ficar ainda mais desatualizado. E eu acho que uma tecnologia desse tipo é o que a gente já espera há muito tempo. Yes.
Às vezes a tecnologia se torna muito complicada para que uma pessoa comum não consegue utilizá-la porque é muito complicada. Um bom software, uma boa tecnologia faz uma situação complicada simples. E esse é o objetivo de fornecer essa solução para que eles possam usar de forma eficaz e eficiente. Pela quantidade populacional que nós temos hoje, efetivamente é muito difícil as polícias do mundo, de uma forma geral, fazerem o combate ao crime sem se utilizar de tecnologia. Você entende, Richard, que nós temos espaço aqui no Brasil e que espaços são esses para a implementação, em virtude da sua experiência aqui no mercado brasileiro, para a implementação de tecnologias como não só o PSIM, dentre outras que são necessárias para que faça o combate que é necessário nas cidades brasileiras? Nós estamos chegando aos 3 minutos finais do programa, vamos levar isso como uma consideração final, inclusive. É interessante, quando eu falei com o Maxwell a respeito de situações aqui no Brasil, elas são muito semelhantes às situações nos Estados Unidos. Eu acho que o seu porto aqui em Santos representa portos dos Estados Unidos. E nós temos aeroportos também perto do mar. E eles podem ter intrusões vindas do mar. Tem muitas situações que podem criar problemas. Mas o software que pega todas essas informações e filtram o que é importante, e eles dão ao operador exatamente o que eles precisam, solidifica a segurança. E torna tudo muito mais seguro, torna o operador mais importante no processo, já que ele pode agir corretamente em relação à situação. Max, suas considerações finais. Só para que a gente tenha um entendimento, e até sinto pela nossa falta de tempo, mas nós iríamos falar também não só em relação aos portos, mas também a aeroportos. Hoje o Richard é responsável pela implementação da segurança no aeroporto de Dallas, um dos maiores hubs dos Estados Unidos, e a utilização de tecnologia ela é de suma importância. Essas aplicações hoje implementadas em aeroportos também internacionais vêm para o Brasil. Você quer passar essa pergunta para o Richard? Eu gostaria, se você me permitir, Paula, você acredita, Richard, de que o Brasil, e até pelo conhecimento dos aeroportos que você possui aqui no nosso país, eles consigam em algum momento chegar ao nível de segurança que é feito hoje e implementado pela Caplogic, como por exemplo no aeroporto de Dallas? Claro. É preciso apenas treinamento, ensinar como o software funciona e como utilizá-lo. Mesmo que seja um software sofisticado, o que aparece para o operador é muito simples de utilizar. Então o Brasil pode equalizar ou até ultrapassar a tecnologia dos Estados Unidos. Apenas que eles tomem isso e evoluam o sistema. Tá certo. Então, obrigada, Richard, por ter participado aqui do programa. Nossas portas, como eu disse, para show também estão abertas para você. Max, com muito prazer que eu recebo você. Obrigado por ter oferecido esses entrevistados incríveis, convidados que levam informação sobre tecnologia para os nossos telespectadores. Oportunidade incrível essa do Bom Dia Baixada, oferecer essa qualidade para todos. Eu que agradeço, Paula, é sempre um prazer estar aqui. E levar informação é poder transferir o poder de comparação, como eu sempre menciono. E eu acho que a informação é algo que o telespectador procura e pode se utilizar para poder comparar dentro do seu dia a dia. Informação de qualidade, esse é o lema do Bom Dia Baixada. Nós ficamos por aqui, te espero amanhã às 8 da manhã, lembrando que o programa de hoje reprisa hoje ainda às 5 horas da tarde. Até amanhã às 8. Tchau.